fiscal, portanto, é uma questão de economia feminista. Então, esse tema da tributação e gênero, ele está cada vez mais associado e mais, digamos assim, entrelaçado com as questões da economia feminista, da justiça fiscal, dos direitos humanos, etc. Então, a nossa aula vai ser basicamente assim, vou fazer uma breve introdução e nós vamos trabalhar esses tópicos aí, a igualdade como um direito fundamental, os marcos regulatórios dos direitos, qual é o papel do sistema tributário e da política fiscal na igualdade de gênero, a nossa realidade tributária e a sua relação com a desigualdade, também uma pequena palhinha sobre a pandemia da Covid, os reflexos na desigualdade de gênero. Depois nós temos algumas propostas de medidas tributárias que podem conferir aspectos de justiça de gênero e, por fim, então, a gente vai fazer umas reflexões finais sobre o tema. Eu não vou abordar na minha fala questões extremamente complexas, não se preocupem sobre, por exemplo, o que é um fato gerador, qual é a obrigação principal, tributária, etc. Não, a gente vai ficar numa questão mais macro, a nível conceitual, mas também procurando exemplos na nossa realidade. Então, na verdade, assim, direitos humanos e a garantia desses direitos fundamentais, eles relacionam-se muito fortemente com a justiça fiscal e com a economia feminista. Nós temos percebido nos últimos tempos que o interesse de órgãos públicos, movimentos sociais, sindicatos, entidades, inclusive corporações, esse interesse da academia também sobre a tributação e a política fiscal como garantidora de direitos e também de redução de pobreza e desigualdade, ele está cada vez maior. E isso a gente percebe na medida em que a gente analisa, e depois nós vamos ver alguns deles, os marcos regulatórios que estão tratando essa questão. Porque, é evidente, nós temos, né, a persistência das desigualdades, as políticas de corte e austeridade fiscal, e o nosso sistema tributário ele não é neutro ao gênero. Então, nós temos que considerar, além de que o sistema tributário não é neutro ao gênero, que o nosso ponto de partida entre homens e mulheres não existe igualdade nesse ponto de partida. Da mesma forma que não existe entre pobres e ricos, e mesmo em grupos desfavorecidos, por exemplo, a gente pode usar uma mulher de periferia ou uma mulher de vida rural, enfim, mesmo entre classes e gênero e raça, grupos socialmente mais favorecidos, também não existe uma igualdade no ponto de partida, e algumas coisas nós já estamos vendo aqui ao longo das aulas, né? E aí nós temos que a tributação, e aí eu vou, assim, de forma resumida, dizer que tributação é a forma como a gente vai cobrar, de quem a gente vai cobrar e de quanto a gente vai cobrar. Resumidamente, seria isso. E uma tributação que ela é progressiva, nós vamos ver detalhes depois, ela é uma tributação que é um requisito para um sistema fiscal justo e feminista, e nós vamos ver por quê, mas basicamente é porque nós temos que, é um princípio muito básico que diz que a gente tem que cobrar mais de quem tem mais, uma coisa assim bastante evidente, né, embora a gente não veja ser tão aplicado assim. E, por fim, nessa introdução, claro que nós sabemos que a vulnerabilidade é inerente à vida, mas a precariedade não. A precariedade, ela resulta da discriminação, dos cortes de recursos, da tributação mais pesada sobre as mulheres pobres e negras, por exemplo. Então, se somos todos vulneráveis, né, e a pandemia mostrou isso muito para a gente, as condições precárias de vida das pessoas, elas não são obra do divino, do acaso, e muito menos elas são naturais, né? E aí a gente, então, entra na questão da igualdade como um direito fundamental e multidimensional. Eu trouxe esses conceitos aqui que são mais da área do direito, na verdade, não exatamente da economia, mas tem a ver, né? Porque a igualdade, ela é uma norma multidimensional.
ele é um direito que envolve 4 dimensões, e essas dimensões elas não têm que ter predominância umas sobre as outras, elas têm que acontecer simultaneamente, ou seja, têm que ser realizadas em todas as suas dimensões. E quais são essas dimensões? A primeira é a redistribuição, e aí nós não estamos falando apenas de bens materiais, mas nós estamos falando de tudo, de estruturas sociais, de redistribuição de poder decisório, divisão do trabalho, cultura. Sim, uma série de fatores, não é apenas a redistribuição de bens materiais que a gente está interessado. Depois nós temos uma dimensão que é o reconhecimento, ou seja, nós temos que ter as pessoas se reconhecerem, e isso tem a ver com dignidade para todos os seres humanos. E esse reconhecimento, ele é complementar à redistribuição, ele não é oposto. Por isso que a gente tem pautas que se cruzam na luta por maior igualdade e justiça social, como, por exemplo, as lutas antirracistas, né, as lutas anti-LGBTQI+, fóbicas, todas essas lutas, né, que às vezes alguns grupos de pessoas chamam assim de identitárias, como, né, de forma a minimizar a importância dessas pautas, né? Então acaba que por essa intersecção elas acabam se entrelaçando nessa dimensão do direito que é chamado de reconhecimento, porque no fim elas estão ali, né? Maior igualdade e maior justiça social. A terceira dimensão é a transformação. Bom, aí pela transformação, o próprio nome já diz, nós temos que alterar a forma, os processos pelos quais a discriminação se torna visível e aparente. E nós temos muito essa questão no direito tributário, na norma tributária, que a lei acaba naturalizando e homologando as diferenças e as discriminações que já existem. Claro que não é só no direito tributário, né? A gente sabe bem, isso não é um aspecto só de tributação, mas acaba que, na medida em que a lei não conhece, não toma conhecimento dessas discriminações, ela acaba também por naturalizar e homologar as diferenças. E a última dimensão é a participação. A participação tem a ver com essa atuação nos espaços públicos e privados, porque, no fundo, a gente tem que estar sempre lutando contra essa divisão que colocou mulheres têm que predominar no espaço privado e homens têm que predominar nos espaços públicos. Então, essa divisão é uma forma de discriminação e, portanto, a gente precisa também lutar contra elas. Então, basicamente, esse é um panorama, assim, porque a gente está discutindo igualdade, né, e discriminação de gênero. Então, como é que nós vamos tratar a igualdade como um direito fundamental e também multidimensional? Bom, e como eu estava dizendo no início, né, na medida em que muitos órgãos, muitas organizações, muitos movimentos sociais começaram a se interessar por essa pauta, porque é um raciocínio aparentemente lógico, né? Se nós temos direitos, se nós queremos garantir direitos, nós vamos precisar de recursos e, portanto, né, nós vamos precisar de instrumentos que viabilizem esse aporte de recursos. E eu diria, assim, que o nosso marco zero em relação aos direitos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, da ONU, de 1948, que é a vida digna para todos os seres humanos, que a gente conhece bem, independentemente da nacionalidade, cor, sexo, raça, orientação sexual, política e religiosa, né? Enfim, nós temos que ter vida digna, todos nós. Depois, na sequência, no ano de 1966, foi formado um Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, porque nessa época a gente tem que levar em conta que havia muito aquele medo, aquela situação mundial do socialismo, do fantasma, do comunismo, da União Soviética e tal. Então, eles, de certa maneira, no início, eles queriam separar direitos civis e políticos, mas chegaram à conclusão que não tinha como separar,
porque, inclusive, para conseguir direitos civis, direitos políticos, né, tinha que, junto, garantir direitos econômicos, sociais e culturais. E lá no artigo 3º desse pacto internacional, essa divisão entre direitos políticos, sociais e culturais, econômicos e sociais, ela não durou muito. Em 1968, teve uma convenção em Teherã que acabou unificando. E no artigo 3º dessa convenção diz que o Estado tem que atuar dentro do limite das suas possibilidades de recursos de forma a garantir esses direitos. Depois, dentro do ambiente da ONU, se deu um passo mais importante, que é a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, né, que no inglês é CEDAW. Ela é de 1979 e é o primeiro tratado internacional que reconhece, ou seja, existe discriminação contra as mulheres. Então, esse é um espaço dentro da ONU em que, enfim, que existe muita atuação. E, na verdade, o objetivo desse espaço é fornecer aos estados que fazem parte, né, que assinam esses tratados, essas convenções, de que fornecer elementos para que eles possam, então, garantir os direitos e combater pobreza, desigualdade, que a gente já sabe. Depois, no ano de 1995, teve a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que é chamada sempre de Beijing, né, mas para nós é Pequim, né. Então, nessa conferência se assinou, se firmou uma declaração e plataforma de ação de Pequim, e que a grande, não novidade, mas a grande marca dessa conferência foi de que os estados tinham que incorporar perspectivas de gênero em seus orçamentos públicos. Depois, então, no ano 2000, né, nós tivemos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável dentro do ambiente da ONU, como uma estratégia de combate à pobreza e desigualdade, e no Objetivo 5, no artigo 5, ele incluiu a igualdade de gênero e a autonomia das mulheres e meninas também, que eu esqueci de colocar as meninas aí. Por fim, também houve uma nova evolução, porque esses objetivos eram entre 2000 e 2015, e hoje, atualmente, nós estamos na Agenda 2030, eu acredito que quase todas vocês já devem ter ouvido falar, também no âmbito da ONU, que, enfim, aí se trata da efetivação dos direitos humanos, desenvolvimento econômico, social e ambientalmente sustentável. Aí nós já estamos incorporando, né, as questões climáticas, que estão bem severas atualmente, e seguimos na linha de enfrentamento da desigualdade de gênero e autonomia das mulheres. Então, esses são, basicamente, os marcos relatórios, né, mais ou menos conta um pouquinho, de forma breve, como é que nós evoluímos até que a gente hoje, enfim, tem mais claro as discriminações não só, nós estamos aqui falando de gênero, mas é evidente que tem outras, eu quero deixar claro que a gente sabe que tem outras, elas se entrelaçam, mas dessa forma, como que nós chegamos no atual estágio, com que instrumentos a gente está contando, enfim, para poder enfrentar essas desigualdades persistentes que a gente sabe que ainda existem muito. E agora eu prometi que eu não vou falar conceitos complicados, eu acho que esses não são, mas são, assim, pequenos conceitos, eles são fundamentais para a gente entender o que é uma justiça tributária. Claro que no Brasil nós temos a nossa Constituição Federal de 88, né, que é, vamos dizer assim, o nosso marco a partir do qual a gente tem, enfim, as medidas. Não é que a legislação tributária está toda definida na Constituição, mas ela, digamos assim, ela é o arcabouço para tudo. E nós temos na Constituição o princípio da capacidade contributiva, que, de acordo com a capacidade econômica, paga mais quem pode mais. É um princípio que parece soar bastante óbvio, mas ele é bem difícil de ser cumprido. Mas, enfim, ele diz que ele está vinculado à capacidade econômica da pessoa, quanto mais ela tiver, mais ela teria que pagar. Depois nós temos um princípio que se chama da equidade tributária. Nós temos a equidade horizontal e vertical. A equidade horizontal está relacionada, assim, a uma forma de tratamento isonômico, né?
se tem igual capacidade de pagamento, as pessoas têm que pagar a mesma coisa. Ou, por exemplo, rendimento do trabalho e rendimento do capital, por que não paga a mesma coisa? Por que um é mais favorecido em termos tributários que o outro? Deveria existir uma equidade horizontal. E a equidade vertical, ela é simples também, que ela está relacionada muito com o princípio da capacidade contributiva. Quanto maior a capacidade de pagamento, né, é mais justo que essa pessoa pague mais. E aí nós temos também 3 tipos de sistema tributário. Nós temos um sistema tributário progressivo, que é aquele que tributa mais renda, patrimônio e riqueza. Nós temos um sistema tributário que pode ser regressivo, é aquele que vai tributar mais o consumo, e nós temos um sistema tributário que a gente pode chamar de proporcional, que é mais ou menos como se fosse uma alíquota flat, é o mesmo percentual para todo mundo. Então, pessoal, são conceitos básicos assim que a gente vai precisar agora para o resto da aula, porque a gente vai falar muito nessa questão de sistema progressivo, de sistema regressivo, então é bem bacana a gente ter isso na cabeça. Quanto mais progressivo, enfim, progressividade dá uma ideia mais de justiça, né? E por isso que é uma tributação mais direta, vai na renda, vai no patrimônio, vai na riqueza, e não indiretamente, como é o consumo, e, portanto, mais regressivo. Aí eu queria mostrar para vocês esse gráfico, que é essa figura, que é mais ou menos o seguinte: considerem que as barras, tá, são faixas de renda, vai da mais baixa até a mais alta. Então, aquela linha vermelha horizontal seria um sistema tributário proporcional, ou seja, não importa se ganha pouco ou muito, ou médio, a alíquota vai ser sempre a mesma. Então, ele vai fazer um corte ali, claro, quem ganha menos, ali pode não, a menor faixa de renda, até nesse nosso desenho hipotético, não paga nada, depois, à medida que vai subindo a renda, paga um pouquinho mais, mas em termos proporcionais é bem impactante. Depois nós temos a linha vermelha, que é um sistema tributário que é regressivo. Então, vocês podem olhar, ele começa já tirando metade da renda de quem ganha menos e vai em direção às rendas mais altas, só que vocês percebem a fatia que tira da renda mais alta e a fatia que tira da renda mais baixa. Eu acho que dá para ter uma ideia de que lá na renda mais alta, que é a última coluna da direita, ele vai tirar só um pouquinho, enquanto que na fatia mais baixa, que é a coluna da esquerda, o que está acontecendo? Está tirando a metade da renda da pessoa em impostos, né? Considerando que essa nossa linha aí seria uma linha de impostos, né? E a linha pontilhada seria um sistema tributário progressivo. O que acontece nesse sistema progressivo? Vocês vejam bem, a faixa mais baixa de renda não paga nada. Depois, na segunda faixa, pega um pouquinho. Na terceira faixa, vai pegando um pouquinho mais. Aí, assim por diante, até que chega na última faixa e, pô, tá bem maior, pega bem mais renda do que aquela linha vermelha ali, que é um sistema tributário regressivo. Então, espero que tenha ficado claro. Isso é para ter uma ideia, aí a minha pergunta seria: em qual sistema vocês acham que o Brasil está? No progressivo ou no regressivo? Eu acho que é uma pergunta, quando a gente olha esse desenho aí, supondo que a nossa linha pontilhada é progressiva, é evidente que nós não estamos, né? Porque aqui no Brasil, as classes mais baixas acabam pagando muito mais impostos que as classes mais altas. Nós vamos ver também por quê. Agora a gente vai falar um pouquinho do papel do sistema tributário e também da política fiscal na igualdade de gênero. Na verdade, pessoal, o sistema tributário, ele reflete o modelo do Estado de um país e ele é um exemplo, assim, muito claro da luta eterna, luta de classes que a gente tem dentro dos países, né? Então,
nós temos a nossa legislação não só tributária, mas nós estamos aqui tratando da tributária, ela é afetada pelo que a gente já sabe, é o patriarcado, é o machismo, é o sexismo, ou seja, não são legislações que provavelmente vão ser adequadas para a gente atingir uma igualdade de gênero, né? Se vocês, não sei se vocês sabem, mas até eu acho que 1900, na década de 40, só podia ser congressista, não sei se deputado, senador, eu não tenho exato o cargo, quem era, tinha que ser homem e tinha que ter propriedades, ou seja, tinha que ser uma pessoa com patrimônio. Ó, já era homem e já tinha propriedade, não ia querer fazer leis que, né, tirassem parte do seu patrimônio. Então, o sistema tributário, ele reflete a estrutura de classes que a gente tem no país, né? Com todas essas desigualdades embutidas. Além disso, pessoal, o modelo econômico capitalista é excludente, ele aprofunda as desigualdades, ou seja, não colabora muito, né? Aliás, não colabora, nem vou dizer muito, não colabora para que a gente também consiga reduzir as desigualdades. Nós temos aí essa estrutura, né, que as mulheres ganham em média menos que os homens, mulheres aceitam trabalhar em meio período ou em empregos informais, muitas vezes o aceitam entre aspas, tá, pessoal? Às vezes não tem outra alternativa, né? Então, como tem que se virar ou cuidar de algum familiar, cuidar dos filhos, atender várias demandas, as mulheres acabam tendo essas jornadas ou meio período ou um emprego informal ou mesmo trabalhando, sei lá, de ambulante por conta própria, né, que eu não sei se eu chamaria de emprego informal, né, porque, enfim, mas é uma atividade informal. E aí, como resultado, né, alimenta aquele círculo ali que as mulheres ganham em média menos que os homens, né, as mulheres recebem menos, aceitam trabalhos de menor qualidade e pior remuneração. E aí que entra, né, a questão de que o Estado é fundamental na implementação de políticas públicas que corrijam essas distorções. E só que para implementar essas políticas públicas necessita de recursos, né? Claro que não é tudo só de arrecadação, mas aí eu quero fazer um parênteses, o governo arrecada, né, o Estado, enfim, tem todo o seu sistema tributário, cobra os impostos, recolhe, mas não é somente com os impostos que a gente vai conseguir financiar todas as políticas públicas. A arrecadação é um instrumento importantíssimo, mas não é tudo. Evidentemente que o país tem que gastar, tem que fazer investimento público, enfim, tem que se endividar, porque dessa maneira que nós financiamos o Estado, né? Claro que eu sou puxando a brasa para o meu assado, a arrecadação é a parte mais importante no financiamento das políticas públicas, mas, enfim, a gente também tem que ter a noção da realidade, o Estado precisa gastar, nós precisamos fazer investimento público, nós precisamos nos endividar, né? Nem todas as dívidas, elas são ruins, né? Aliás, não é assunto da nossa aula, mas, enfim, um país como o Brasil, que é soberano na sua moeda, né, não tem esse problema de dívida interna, bem que podia gastar um pouquinho mais com a sua população, né, está devendo para nós, né. E dentro, então, desse papel do sistema tributário e da política fiscal na igualdade de gênero, a gente vai ver 4 aspectos, tá? O primeiro dele que mais ou menos a gente já viu, né, que são essas implicações da política tributária, que o Estado, enfim, precisa de recursos para prover as políticas públicas, e aqui é interessante também ressaltar, pessoal, o mercado não é suficiente para atender as demandas da população e nem tem as mesmas condições e capacidade que o Estado tem, enfim, de promover um crescimento que seja inclusivo. Mas o que nós assistimos é que a arrecadação é insuficiente, que tem pouca capacidade, né? As administrações tributárias têm muitas dificuldades para enfrentar a evasão e a elisão fiscal, e nós temos, então, essa persistente dívida social com a população. E o que acontece? Como nós já vimos, essas crises econômicas, né?
E os cortes orçamentários acabam sobrecarregando as mulheres pela perda do emprego, pela perda da renda, pelo afastamento do trabalho para a realização de tarefas de cuidado e também pela dupla jornada, né? Porque as mulheres acabam trabalhando dentro, fora de casa, às vezes com jornada tripla, né? Para poder dar conta enfim, de sustentar a família e de ter uma vida ao menos decente. E aí, se nós temos um sistema tributário regressivo no Brasil, que é amparado no consumo, que incide sobre bens e serviços, ele vai penalizar mais as mulheres. E do lado contrário, né, se nós tivéssemos um sistema tributário progressivo, que fosse amparado majoritariamente nos tributos diretos, aqueles que eu falei, né, renda, patrimônio, riqueza, ele seria mais redistributivo mas, enfim, né, não é o que acontece, mas é importante que a gente saiba que um sistema tributário, ele influi diretamente na questão da desigualdade. E, evidentemente, nós precisamos de medidas, né, para enfrentar esses desvios de gênero na política tributária. Senão, né, se nós temos um ponto de partida que não é de igualdade, e se a legislação e o Estado não fazem nada para modificar a situação, significa que nós temos que continuar pleiteando as medidas e as mudanças necessárias para que a gente chegue nessa equidade de gênero. E quais são esses desvios, então, que a gente estava falando? É um tratamento diferenciado e ele pode se dar... a Graziele está aí. Que bom. Ele pode se dar implícito ou explicitamente a homens e mulheres dentro das normas tributárias. Por exemplo, ele é explícito, como o próprio nome diz, está diretamente expresso na norma. Vamos supor... o homem tem a exclusividade no preenchimento da declaração de renda conjunto. Mas, na maioria dos casos, os desvios são implícitos, eles não estão expressamente definidos nas normas. Por exemplo, quando a gente está falando de deduções ou exonerações de impostos, tá? Embora eles não sejam assim... o homem vai deduzir tanto, mulher vai deduzir tanto, para homem vai ter tal isenção, para mulher vai ter tal... Não é assim que funciona. Eles afetam indiretamente essa relação de equidade de gênero, mas pode ser até de forma positiva, nem sempre é negativa. Se, por exemplo, a gente estiver cobrando menos ali na renda, nos investimentos, no capital, vai afetar negativamente, porque a gente... vai ver mais em detalhes depois, com dados de que os homens têm mais rendimentos de renda e capital que as mulheres. Então, se tu desonera a renda e o capital, né, os homens vão pagar menos e, consequentemente, alguém vai pagar mais. Mas, por exemplo, se a gente tiver desonerações de produtos de primeira necessidade, da cesta básica, eles são extremamente para as mulheres, extremamente importantes para nós, porque são as mulheres que gastam muito mais dos seus recursos na compra desses gêneros para prover o sustento da família. Também tem outro aspecto que tem a ver com a tributação, que são os incentivos tributários e como é que eles podem afetar a desigualdade de gênero. Nós sabemos que esse modelo de atração de investimentos, essa busca, né, por capitais internacionais, o tal do famoso investimento direto, ele, em geral, tem que exonerar, fazer exoneração tributária, ou seja, por exemplo, não vamos pagar ICMS durante 30 anos, alguma coisa assim, isso, né, seria uma exoneração. E não só, também legislação tributária flexível. E aí, esses incentivos tributários, eles deveriam gerar emprego, mas sabe-se que o retorno não é comprovado. Tem estatísticas e estimativas de que para cada emprego gerado, sei lá, a renúncia é de milhões de reais. Então, é uma coisa absurda, né? E, enfim, que o valor renunciado é muito alto a cada emprego gerado. E o que acaba acontecendo? Se o Estado abre mão dessa arrecadação, diminui os seus recursos e ainda pela geração de empregos, que é de baixa de remuneração ou em número insuficiente, vai acabar também afetando as mulheres.
E mesmo que sejam parcerias público-privadas, que agora não tem se falado tanto aqui no Brasil, mas já teve uma época que se falava muito em fazer parceria público-privada. A situação não muda muito, é sempre o Estado tendo que abrir mão dos seus recursos e acaba que isso onera grupos de diferente maneira, inclusive as mulheres. Por fim, pessoal, está muito agora em evidência, né, os fluxos financeiros internacionais. E aí a gente, não importa se eles são lícitos ou ilícitos, essa liberalização faz com que os estados nacionais eles percam capacidade de financiamento e investimento em políticas públicas. Por quê? Porque vão perder a arrecadação. Aí nós temos os famosos planejamentos tributários abusivos, né, que onde a gente vê remessas para paraísos fiscais, que nós já estamos chamando aqui de esconderijos fisco-criminais, e agora com esse escândalo, né, do Pandora Papers, é uma coisa que ficou, enfim, ficou bastante evidente, né, que não é que seja ilegal abrir uma conta no exterior, e constituir empresas offshore e tal, mas em geral elas são em paraísos fiscais, elas, enfim, onde se tributa menos, onde não paga imposto de renda, onde pode levar o dinheiro de atividade de tráfico de drogas, tráfico de armas, inclusive tráfico de mulheres, né? Porque no tráfico de pessoas, as mulheres e meninas são as mais afetadas, né? Enfim, menos recursos, nós já temos os cortes, né? Lembrei agora do corte de 90% para a ciência no Brasil, é uma coisa, assim, chocante. E aí, uma das medidas que os governos adotam, o que eles fazem? Aumentam tributos indiretos sobre os bens de consumo. É uma maneira, entre aspas, fácil de arrecadar mais. Aumenta a alíquota de CM, aumenta a alíquota de IPI, aumenta a alíquota, enfim. Sobre a renda é uma coisa bem difícil, sobre patrimônio mais difícil ainda, sobre heranças muito difícil, e sobre riqueza, então, mas nós vamos chegar lá, um dia nós vamos conseguir. E agora, pessoal, eu queria passar um pouquinho para a nossa realidade tributária brasileira e desigualdade. Eu ainda tenho, assim, algumas coisas para falar, mas agora vai ser mais rápido, porque nós estamos aqui vendo dados. Aí nós temos dados do IBGE de 2019 relativos à PNAD contínua de 2018. 10% da população brasileira tinha 43,1% de toda a riqueza do país. 1% da população mais rica tinha 27 mil, aproximadamente 27 mil reais por mês de rendimento do trabalho. Veja os 50% mais pobres, 820 por mês. Mulheres entre 25 e 49 anos recebem, em média, 2.050 por mês, 79,5% do que é recebido pelos homens, aproximadamente 2.500. Mulheres, tudo isso dos dados do IBGE, mulheres recebiam, em média, R$ 1.985, em relação aos 2.555 recebidos pelos homens. E se nós vamos ainda, mulheres negras, incluindo pretas e pardas, que representam 28,42% da população, ganham menos da metade da renda dos homens brancos. E pessoas brancas ganham 45%, falar em gênero, pessoas brancas ganham 45% a mais do que pessoas negras, e são 55,8% da população total brasileira. E aí, segundo os dados do IPEA de 2011, 10% mais ricos do Brasil são afetados em 21% de sua renda com pagamento de tributos. Lembra das barrinhas? Quanto que sai? Dos 10% mais ricos, sai 21%. Enquanto que nos 10% mais pobres, que são os que ganham menos, eles são extraídos em 32% de seus rendimentos. Em relação à nossa arrecadação, neste mesmo ano, mais de 50% veio dos tributos sobre consumo,
menos de 5% derivou da tributação sobre o patrimônio e 22% se originou da tributação da renda das pessoas físicas e jurídicas, ou seja, é um sistema muito regressivo, E dá a ideia, né, de que quanto mais rico o contribuinte, menor é a incidência tributária, essa é a nossa realidade. E aí, a desigualdade de renda, que ela já é absurda e cruel por si mesma, né, ela acaba também reforçando as demais desigualdades estruturais, na medida em que mulheres negras e negros estão sobre-representados no grupo de pessoas mais pobres, precarizadas e informalizadas. Então, além de ganhar menos, ainda pagam mais impostos. E evidente que enfrentar essa desigualdade pelo lado do gasto público, pessoal, é essencial. Nós tivemos muitas ótimas políticas de gasto público, acho que um dos maiores exemplos que a gente pode citar é o Bolsa Família. Quando nós temos um crescimento econômico, elas funcionam muito bem, diminui a distância entre ricos e pobres. Mas o nosso papel aqui, o que eu gostaria de ver com vocês, além disso, é olhar atentamente para que bases tributárias nós vamos dar prioridade. Nós vamos tributar mais renda, patrimônio e consumo? Ou nós vamos, ou consumo? Quem nós vamos tributar e quanto nós vamos tributar? Eu acho que isso aí completa esse olhar que a gente precisa ter, né, de ver o lado da arrecadação, porque nós estamos mais familiarizados com o lado do gasto, né? A gente é mais, digamos assim, é mais comum, as pessoas em geral sabem e reconhecem as políticas públicas de gasto, mas só que chegou num ponto que não está suficiente, né? Nós, no Instituto de Justiça Fiscal, acho que mais ou menos, o Instituto tem 10 anos, mas muitos de nós antes já diziam, olha, tem que fazer justiça também pelo lado que se arrecada, porque quanto do Bolsa Família, vocês sabem que é devolvido em tributos? Mais ou menos 60%, ou seja, é uma coisa meio, né, dá com uma mão, tira com a outra, é uma coisa que não tem muito sentido, né? Então, por isso que a gente precisa olhar o lado da tributação. E aí, nós temos aqui um exemplo bem prático, que é um estudo sobre a tributação da renda e do consumo no Brasil, né, seus reflexos na desigualdade de gênero, que foi feito, né, coordenado pelo Instituto, mas foi elaborado pela Cristina, que está aqui nos assistindo. Poderia estar aqui falando, em vez de ser eu, também o Robert Ávila, que é professor da URGS e também do Instituto, e mais o João Batista, que, não sei, na época era ainda economista, estudante de economia na Unicina. Mas, então, eles fizeram um trabalho, assim, muito bacana, que a gente vai ver alguns dados. No ano de 2018, tá? 29,1 milhões de pessoas declararam imposto de renda no Brasil. Tá? Isso representou quase 14% da população brasileira. 20% dessa população, mais de 19 anos, e ali nós temos, né, que 57% dos declarantes eram homens e 43% eram mulheres. A proporção da média de rendimento total dos declarantes por sexo, ali, 54% correspondia aos homens, 46% correspondia às mulheres com menos. Aí, vejam, quando a gente está falando de bens e direitos declarados por homens e mulheres, as mulheres 37% e os homens 63%, ou seja, bem mais elevado. E aí nós vamos olhar um dado muito interessante, que é a alíquota efetiva média. A alíquota efetiva é assim, é o que, né, o valor dos teus rendimentos, o valor do teu imposto dividido pelo teu rendimento, é o que efetivamente vai pagar. A alíquota do imposto de renda nominal é 27,5%, mas quando faz a declaração tem alguns ajustes, algumas deduções, etc. E aí essa alíquota, ela pode ser de 20%, pode ser de 22%. Então, é uma alíquota efetiva média, tá? E olhem por faixa de salário mínimo e sexo, né? Então, nós começamos ali subindo as faixas salariais.
a coluna verde é dos homens e a coluna vermelha é das mulheres. Então, o que, que a gente vai percebendo ali? Quanto maior a renda Bom, eu não tinha falado ainda, mas no Brasil, né, os lucros e dividendos são isentos do imposto de renda, nós não vamos entrar nesse detalhe agora. Ou seja, quanto maior a renda, maior a parcela isenta. Por quê? Porque a maior parte dessas altas rendas é recebida através de lucros e dividendos. E como eles são isentos, então a alíquota efetiva vai diminuir bastante quanto maior for a renda. Então, nós podemos olhar ali, né, as mulheres sempre estão com alíquota efetiva média maior, somente ali quando chega acima de 160 salários mínimos, né, fica um pouquinho maior, depois de 240 a 320, aproximadamente 320 mil reais, ali mais ou menos é a mesma coisa, e já quando é mais de 320 mil reais, que aí realmente são as altas rendas, ali as mulheres já têm uma alíquota efetiva média maior. Aqui também nós temos proporção de declarantes por faixa de salário mínimo e sexo. Os homens são maioria em todas as faixas, mas a partir de 30 salários mínimos, vocês vejam ali que a participação das mulheres cai e fica muito pequena, fica em torno de 14%, né? Nós só temos 14% de declarantes mulheres que ganham acima de 320 salários mínimos. Depois, quando a gente vai para o patrimônio líquido, né, a desproporção é muito maior que os rendimentos individuais, né? Então, coluna verde dos homens, coluna vermelha das mulheres. Também foi esse patrimônio líquido e por faixas estão segmentados em salários mínimos. Vejam que ali, ó, um dado que eu retirei, 5 a 7 salários mínimos, 74% do patrimônio é dos homens, ainda que a participação em declarantes seja de 55%, tá? Então, eles não, a porcentagem de declaração é de 55%, mas o que eles detêm de patrimônio é 74%. E as conclusões do estudo, então, foi que, bom, há uma expressiva desproporção de patrimônio declarado entre homens e mulheres, inclusive maior que a dos rendimentos, como nós vimos. Além de ganhar mais, os homens têm muito mais patrimônio declarado que mulheres. Nas faixas de renda mais elevadas, mais de 80% dos declarantes são homens. Esse dado é bastante impactante. E as mulheres pagam alíquotas de imposto de renda pessoa física mais elevadas do que os homens, ou seja, a configuração tributária brasileira, do jeito que ela está, acentua as desigualdades de renda entre homens e mulheres no Brasil. Depois, o estudo também abordou a questão da tributação sobre o consumo, que a gente já falou, tributação da renda, tributação do consumo. E aí nós temos esse dado aqui, ó, distribuição das pessoas chefes de domicílio por sexo e cor, né? Nós temos ali mulheres, na coluna da esquerda é preta ou parda, na coluna da direita é branca. Então, vejam que as mulheres pretas e pardas são, em número maior, chefes de família, né, do que os homens, e depois levemente inferior nas mulheres na raça branca. Depois, distribuição dos domicílios chefiados por mulheres e homens por faixa de remuneração per capita. Aí, olha que interessante isso aí. Até um quarto de salário mínimo, 11,1% dos domicílios chefiados por mulheres e 9,1% por homens, tá? Entre um quarto e meio salário mínimo, 15,6% dos domicílios são chefiados por mulheres, 13,8% por homens. Até um salário mínimo, na verdade, vejam que nas faixas mais baixas as mulheres estão em maioria como chefe de família.
Ou seja, até um salário mínimo, 56,8% dos domicílios chefiados por mulheres e 51,2% chefiados por homens, ou seja, as mulheres já estão, em maioria, como chefes de família. E aí o estudo pegou dados da pesquisa pesquisa de orçamento familiar, dos dados entre 2017 e 2018, e o que diz esses dados? Que mulheres, quando são referências das famílias, elas gastam mais, comparado com os homens, em despesas voltadas para alimentação, vestuário, habitação, higiene, cuidados pessoais, assistência à saúde, incluindo remédios, incluindo fraldas, enfim. As mulheres gastam mais na manutenção do lar, enquanto que os homens gastam mais nas despesas voltadas para transporte, impostos e aumento do ativo, como aquisição de imóveis e investimentos, né? As mulheres compram coisas para manutenção e não sobra para investir. E, enfim, essas desigualdades no perfil das despesas tendem a reforçar a disparidade de renda entre os sexos, né? Porque as mulheres gastam mais em bens de consumo, voltados para a manutenção da família, como eu estava dizendo, e, obviamente, que não vai sobrar para gastar em investimentos e aumentos do ativo. Esse quadrinho está muito pequenininho, né? Acho que não sei se vocês enxergam, mas ele dá uma ideia da distribuição das despesas mensais das pessoas por sexo, de referência por sexo, segundo o tipo da despesa. Deixa eu ver se eu tenho, por exemplo, aqui, vestuário, homens gastam 3,83%, mulheres 4,45%, alimentação, homens 8,85%, mulheres 10,04%, enfim, aqui tem dados que depois, né, se vocês quiserem, o estudo está disponível também, todos, a apresentação, podem consultar, mas o que interessa é que a conclusão do estudo diz que a tributação indireta no Brasil não reforça e nem diminui as desigualdades de gênero por chefia familiar. Aí depois, se a Cristina quiser falar alguma coisa, porque esses dados, às vezes, eles não são, assim, fáceis e tão prontamente mensuráveis, né? Mas o que se pôde apurar por chefia familiar é que a tributação indireta ou a tributação sobre o consumo de bens e serviços não reforça nem diminui as desigualdades de gênero. Por isso, então, que nós entendemos que é muito importante manter as desonerações sobre produtos da cesta básica, cujas despesas de consumo recaem principalmente sobre as mulheres chefes. Eu recordo que aqui, há um tempo atrás, o governador Eduardo Leite estava propondo aquela reforma tributária, e ele queria, de certa maneira, acabar com as deduções, e, enfim, há razões para isso, né, segundo ele, mas a gente entende que não dá para simplesmente abrir mão dessas desonerações. Depois a gente responde a pergunta. Interessante. Espera aí, gente, vê se eu não me... Tá, vê se era isso mesmo. Tá. Tá. Eu só queria... Eu não tinha posto esse gráfico no início, eu botei de contrabando aí, ele está meio estranho, mas com tudo isso que a gente está falando, que eu quero ressaltar assim, ó, primeiro, nós precisamos arrecadação, nós precisamos de políticas públicas, então, e nós precisamos reforçar o papel do Estado. E aí, vocês, para que a gente tenha uma ideia assim básica, tá? O que diz esse quadrinho aí? Que o 40% mais pobre do Brasil, ele tem uma renda familiar ali de R$ 1.504. Vamos supor, né, eu acho que quando essa tabelinha do outro ano, a carga tributária do Brasil era 32,43%. Então, se a gente aplicar essa carga tributária de 32% sobre os R$ 1.500, né, nós vamos ter ali 487, o que vai sobrar? 1.016. E aí nós vamos lá para o 10% mais rico,
né, que tem uma renda familiar de R$ 26 mil, se eu aplicar os 32%, vai tirar 8 mil, quanto vai sobrar? Ou seja, sobra R$ 17.900, ou seja, para quem ganha 1.500, sobrar 1.016, é muito menos, né, do que quem ganha 26 mil e sobrar 17 mil. Ou seja, para quem ganha pouco, não há saída sem Estado, porque mesmo que a gente, não, então não vamos mais cobrar tributo. Tem gente que defende, não vamos cobrar imposto, né? Mas mesmo que não tivesse que pagar nada, como é que uma pessoa com R$ 1.500 ela poderia, por exemplo, se já mais ou menos 310 de educação, 100 reais de saúde, 260 de previdência, se ela tivesse que pagar tudo isso, não teria como. Então, por isso que é importante ter essa arrecadação, fazer essa cobrança, fazer esse bolo tributário, para que, né, até porque a gente vive numa sociedade, né, então a gente deve prevalecer na gente o espírito do bem comum, né, a gente não pode ficar preso naquela noção de que, eu paguei muito, não recebo nada. Esse princípio da retribuição, ele não tem na Constituição. O que tem na Constituição é o princípio da solidariedade. Todos nós temos que contribuir para o bem comum. Então, só para vocês terem uma ideia de o que significa quando as pessoas dizem, o que realmente pode significar quando as pessoas dizem, não, o melhor, o ideal é não ter tributo, né? E aí, como é que as pessoas, se elas tiverem que pagar no mercado 300 de educação, 100 de saúde, 260 de previdência, com R$ 1.500, como que elas vão sobreviver? Então, acho que esse é um ponto que eu acrescentei de última hora aqui. Já tentando ser mais rápida aqui, só um breve pitaco sobre a pandemia da Covid. Nada disso aqui é novidade, nós já viemos falando no curso que a pandemia ela impactou muito mais as mulheres, especialmente porque muitas mulheres tiveram que voltar para casa, perderam seus empregos, porque as pessoas também perderam seus empregos, as que as contratavam não podiam mais pagar, seja porque o filho não tinha escola para ir, então ela teve que voltar para casa para cuidar do filho, ou porque tinha algum familiar doente que alguém cuidava, e como ela não podia mais pagar também, perdeu o emprego, perdeu renda. Então a maioria dos locais em que as mulheres trabalham foi fechado, como escolas, creches, restaurantes, hotéis, e o próprio trabalho doméstico, né, que é ofertado principalmente pelas mulheres, ele foi afetado tanto pela perda de renda das famílias, como pela própria necessidade das mulheres de retornarem às suas casas. Então, o que já era complicado, a pandemia apenas aprofundou, e é mais uma evidência de que a arrecadação tributária, acompanhada de programas de gastos públicos, são fundamentais para a gente ter as nossas políticas fiscais para combater a fome, reduzir a pobreza, garantir direitos e reduzir desigualdades. E claro, só que essa arrecadação tributária ela deveria ser feita de modo justo, né, cobrando mais de quem pode mais para redistribuir renda e reduzir desigualdades. Aqui eu só elenquei 6 propostas que eu tirei de um trabalho que é da professora de um grupo de pesquisadoras da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e também com o pessoal da Fundação Getúlio Vargas, e é coordenado pela professora Tatiana Piscitelli. Por exemplo, eu não tenho concordância exata com todas as propostas, mas de qualquer forma elas são propostas que abarcariam maior justiça de gênero. Por exemplo, aquilo que eu estava falando antes das isenções, lembra dos desvios. Isenção para produtos tipicamente femininos, como absorventes íntimos, fraldas infantis, geriátricas, anticoncepcionais, ou seja, produtos que são tipicamente consumidos por mulheres. Uma forma de baratear o preço é dar isenção de impostos sobre esses produtos.
o que nós já comentamos, que eu sou a favor, bem a favor, que é a desoneração dos produtos da cesta básica, que afinal de contas são mais consumidos por mulheres, as mulheres gastam mais da sua renda, então, se diminuir o preço do produto da cesta básica também é uma medida que podia ser boa. Correções na tributação sobre a renda, isso aí seria fundamental, né? A tributar lucros e dividendos está na pauta, inclusive, né? Depois que o governo mandou a proposta em junho do imposto de renda, mas acabou também que ficou aquém do esperado, mas enfim, seria uma medida muito boa. Depois também umas outras propostas, como é a possibilidade de deduzir imposto de renda dos valores gastos quando na contratação de empregada doméstica. Isso já teve uma época que se podia descontar a contribuição previdenciária. Também é uma proposta que eu não sei se eu estou de acordo, porque, enfim, as outras pessoas não têm que bancar, né, o fato de eu contratar uma outra pessoa, mas enfim, são medidas que estimulariam, né, a contratação formal e o emprego formal das trabalhadoras domésticas, né. Aí também, ó, a dedução do imposto de renda das pessoas jurídicas para empresas que contratem mulheres, chefes de famílias ou mulheres negras e que tenham políticas de inclusão de mulheres em cargos de gestão. Também seria uma forma, né, de diminuir a desigualdade, porque remunera melhor e, enfim, contrata mulheres, isso, de certa maneira, promove a autonomia dessas mulheres. E com base em dedução do imposto de renda, quando a empresa tivesse esse programa, então ela podia pagar menos imposto, ou seja... A última proposta que eu retirei para falar aqui é a criação de programas de inserção das mulheres empreendedoras no mercado de trabalho, escapando do trabalho precário e informal. Então, seria outra medida, né, e aí nesses programas também, com isenções, com deduções, para que, enfim, para que pudesse contratar e formalizar essas mulheres, até porque o mais importante da formalização, que eu não falei antes, mas eu acho muito importante, é a questão da aposentadoria, né? Porque muitas vezes as mulheres não conseguem contribuir, esse tempo que elas estão afastadas, elas não conseguem contribuir, então seria uma maneira, né? Se o trabalho fosse formalizado, enfim, de contribuir, no futuro ter uma aposentadoria. Então, bem para o finalzinho agora, eu acho que esse final aí é um resumo do que a gente viu durante toda a aula, e nós partimos dessa ideia de que quando nós analisamos, quando a gente estuda o sistema fiscal com um enfoque feminista, fundamentalmente nós estamos enfrentando as discriminações contra as mulheres. E nós estamos reconhecendo que o ponto de partida não é um ponto de igualdade. A legislação tributária, ela está relacionada diretamente com os direitos humanos, primeiro, por uma razão óbvia, né, porque aporta recursos para garantir esses direitos, mas não só também, porque esses tratados internacionais, esses marcos regulatórios que a gente viu, eles também pressionam os estados para que eles revejam as políticas tributárias e fiscais que são discriminatórias, né? É claro que isso não tem o condão de obrigar, mas, enfim, o exercício dos direitos é o que dá condições materiais para uma vida digna, o que dialoga diretamente com a economia feminista. Então, para vocês não pensarem que tributação e gênero é coisa que não tem a ver com a economia feminista, na minha opinião, tem muito a ver. Depois, o que nós falamos toda a aula, né? Política pública, um mecanismo para redução de pobreza, desigualdade, garantia de direitos, precisa de recursos, e as políticas sociais e de cuidado precisam ser fortalecidas, mas também é de fundamental importância que a gente faça reformas tributárias que sejam progressivas, aquelas que eu falei, que cobrem mais da renda, do patrimônio, e aí coloque na tributação direta o peso maior,
promovendo a redistribuição, tira do mais rico para dar para o mais pobre, incluído as mulheres. Porque, basicamente, é preciso que a gente trate desigualmente os desiguais, né? E aí nós vamos não penalizar as mulheres com esse tratamento desigual. E ainda que o conceito de justiça, né, pessoal, eu gosto sempre de falar isso, ele é um conceito, assim, difícil de delimitar com precisão. A injustiça a gente percebe muito rapidamente. Eu acho que esse deve ser o nosso mote, né, que é o que é justiça, cada um vai ter uma definição, cada um vai ter uma opinião, é uma coisa difícil, mas a injustiça a gente, bastante rápido a gente pode se dar conta dela, então, por isso, né, como disse a Chimamanda, né, sejamos todos feministas, porque, afinal de contas, essa é uma luta de todos. Então, eu agradeço, espero que tenha sido clara, estou aqui à disposição, agora eu vou escutar os comentários da Graziele, viu? A Graziele estuda, ela é especialista também em justiça fiscal, ela tem trabalhos muito bacanas, inclusive eles estão aqui, ó, eu tinha esquecido, última coisa, aqui estão eu tenho uma certa dificuldade em colocar autor, nome, então eu preferi botar ali todas as fontes de consulta e referências, tá, que eu usei para fazer essa aula, e não é a BNT 100%, tá, pessoal, mas enfim, eu acho que não tem maiores comprometimentos, ficou ali para quem quiser olhar. Eu acho que essa pergunta ela é muito boa, porque ela abre uma série de possibilidades para a gente poder pensar um pouco, né? Existem dois termos que são usualmente falados, que é elisão e evasão fiscal. E aí, normalmente, o que se diz é que a evasão fiscal, que é a sonegação, ela é ilegal. E a elisão fiscal não seria ilegal. Mas aí eu acho que a gente tem que se perguntar por que essa elisão não é considerada ilegal. E por que no cenário internacional tem se aberto mão de falar elisão e evasão fiscal e falar em abuso fiscal de uma vez por todas, juntando todos os conceitos. Porque a gente tem que conseguir pensar um pouco na questão de lobby, né? Quem tem capacidade de influenciar o Congresso Nacional para aprovar ou não aprovar uma lei? São justamente grandes corporações e as pessoas mais ricas. Então, quando a gente fala, mas isso não é ilegal, espera, isso não é ilegal porque, de fato, não é uma prática que deveria ser considerada ilegal ou porque não se conseguiu aprovar essa lei. E quando a gente olha para essas questões tributárias e uma série de mecanismos, o que a gente vai observar é que a lei deveria existir e ela não existe justamente porque houve muita resistência. Vamos pegar o exemplo agora do projeto de lei da reforma do imposto de renda. Quando chegou a primeira proposta do projeto, tinha uma série de medidas antielisivas ali presentes. O que é medida antielisiva, né? Medidas para poder evitar essa elisão fiscal, que na verdade, né, é uma forma de sonegar, só que dito de uma forma mais bonita, porque não tinha uma lei que evitasse isso. Então, nesse projeto de lei, tinha uma série de propostas para poder evitar, diminuir esse planejamento tributário agressivo, reduzir as possibilidades de se explorar brechas na lei. O que aconteceu com esse pacote de medidas antielisivas? Ele caiu. Então, a gente conseguiu ver uma primeira versão em que eles estavam presentes, e logo na sequência ele caiu. E quem pediu para que caísse? O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. E a justificativa dele, a princípio, foi: não, isso é um outro tema, é uma outra questão, isso só vai complicar o projeto de lei. E aí, então, retiraram. Quando a gente, né, menos espera, algumas semanas depois, sai a revelação do Pandora Papers, e um dos nomes que está como um beneficiário, né, um proprietário de uma conta offshore num paraíso fiscal, é justamente o ministro Paulo Guedes, e que seria uma pessoa que seria prejudicada ou afetada por essas medidas antielisivas. Então, a gente consegue ver de uma forma bastante linkada como existe essa interferência de lobbies e de influências de posições privilegiadas, uma autoridade, um ministro da economia, influenciando a regulação, influenciando uma lei em benefício próprio e de grupos que também estão na mesma situação.
Então, eu acredito que, ainda que a gente tenha que conhecer o conceito, né, da diferença entre evasão e elisão fiscal, a gente tem que começar a colocar uma pressão para que, de fato, seja tudo considerado como um abuso fiscal, porque, de fato, é um uso de mecanismos que não deveriam existir, que só existe justamente porque a gente vive num mundo com uma sociedade tão desigual, seja de gênero, seja de classe, seja de raça, e que acaba gerando essas incongruências também nas nossas leis. E aí também eu acho que a gente tem que pensar um pouco a importância de fazer a regulação desses espaços, né, de paraíso fiscal, de a existência de um local onde tem tanto sigilo e baixa tributação, e o impacto disso na capacidade arrecadatória dos países. Porque aí a gente fala, não, então a gente precisa de política pública para poder combater, por exemplo, a violência contra a mulher, a gente precisa de política pública para políticas, de dinheiro para políticas sociais, para política de cuidado. E da onde vai vir esse dinheiro? Muitas vezes se pergunta sobre isso, eu sei que a Regina já falou, mas existe um potencial gigantesco que está ficando de fora, e até mecanismos, vamos supor, a gente falar, vamos ter um sistema tributário mais justo, vamos tributar patrimônio, vamos tributar riqueza, vamos, e aí toma uma decisão de fazer isso, mas justamente os mais ricos têm uma capacidade de levar o dinheiro para um paraíso fiscal, e usar alguns mecanismos nesses locais que são ainda mais severos, por exemplo, a existência de trust. O que é o trust? Ele é como se fosse uma empresa onde não se fala quem são os seus proprietários, então a gente não sabe quem é o dono de fato, muitas vezes nem o administrador aparece do trust, e ele é um mecanismo de planejamento sucessório e de planejamento de riqueza. Então, tudo que é dos mais ricos não está no nome da pessoa, não está no nome da família, está no nome desse trust, que é qualquer coisa, algo, né, um nome qualquer num paraíso fiscal que ninguém sabe que existe, não sabe de quem é, e quando você tenta mesmo rastrear essas pessoas, fica muito difícil encontrar, porque está no trust vai fazer o quê? E aí, na hora de fazer avaliações e julgamentos, a pessoa fala, não, mas isso é um trust, é como se fosse uma outra empresa, né, que eu nem participo. Então, sem a capacidade de dar transparência para isso, até mesmo acabar, fica inviável. E aí tem mais um elemento também na reforma do imposto de renda que chama atenção, no que foi aprovado até agora, né? Foi aprovado tributar em 20% os dividendos, que a Regina comentou que é essencial para tornar o nosso sistema tributário mais progressivo, mas os trusts não vão ser tributados. Então, justamente 0,1% não ser tributado nos dividendos, justamente porque é quem tem trust. Então, torna a medida bastante mais fraca, né? A capacidade de arrecadação para as políticas públicas fica bastante diminuída. Então, são esses elementos que precisam ir aparecendo, que são os elementos principais de esconder e de tornar o nosso sistema ainda mais regressivo. Acho que eu vou comentar só mais uma coisa, que já que a gente falou tanto dessa questão, né, de evasão fiscal internacional, de fluxos financeiros internacionais, a gente está falando que é um grande problema e que se não resolver isso não vai ficar difícil, inclusive tornar o sistema tributário nacional mais progressivo, mas o que se pode fazer, né? Então, existem algumas questões que podem ser feitas para poder ajudar a reduzir isso. A primeira é acabar com essa lógica de sigilo fiscal desse tipo de fluxo financeiro. E como se acaba com esse sigilo fiscal? Trazendo um pouco de transparência para quem é, por exemplo, o beneficiário final de cada conta. Não é suficiente saber quem é o administrador, é necessário saber quem, no final das contas, é dono desse dinheiro, quem é que vai receber esse dinheiro no final das contas. Então, transparência do beneficiário final. E como se dá essa transparência? Com um registro público. Então, é necessário que tenha um registro público de beneficiários finais de todas as contas offshore. Já existe uma lei no Brasil que diz que todo mundo que tem uma conta offshore tem que informar a Receita Federal e acima de um determinado montante, que eu acredito que é 100 milhões, tem que informar o Banco Central também. Então, além de ter essa informação, deveria também ser obrigatório eu ter um registro público desses beneficiários finais de cada uma das contas. Além disso, as administrações tributárias entre os países têm que fazer troca automática. Isso já está sendo trabalhado dentro da OCDE e uma série de países estão já fazendo essa troca. O Brasil faz parte desse acordo e desde 2018 ele já deveria estar fazendo troca e usando essas informações. Então,
Então, o Brasil tem recebido informações de outros países sobre contas offshore, e ele deve também enviar, né, se for o caso, informações. Acontece que a gente não tem informação sobre isso. Por que não tem dado publicado da Receita Federal de informações sobre essas trocas automáticas? Sem dúvida alguma, individualizar por nome pode ser bastante complicado, mas existe uma forma de prestar informações de forma mais agregada sobre o que tem chegado de informação, para dar transparência também para esse mecanismo importante. Então, eu acredito assim, que existem uma série de mecanismos que podem ir ajudando. E aí a gente chega num outro elemento, tá? Então, a gente deu transparência, já quebramos um critério de paraíso fiscal. O outro critério é a baixa tributação. Como que faz para tributar esse tipo de recurso no exterior? Ninguém sabe exatamente se essa empresa é uma multinacional ou como faz. E aí também tem um outro debate que está acontecendo dentro da OCDE com outros países associados, que é a ideia de ter um imposto mínimo global e uma forma de distribuição e de cobrança desse tributo. Esse é um tema que agora está super forte. Sexta-feira, inclusive, foi um debate central a respeito disso na OCDE, para poder pensar qual é a forma de fazer. Seria revolucionária a proposta. Hoje estão falando em tributar em 15% das multinacionais, até sexta era pelo menos 15%, era ainda mais revolucionário. Só que tem uma série de problemas, e aí deixa de ser tão benéfico assim. Só o fato de tirar o pelo menos já torna a proposta menos justa, e o mais grave é que eles falam que a tributação das multinacionais tem que ser feita por onde é a sede da multinacional. E onde está a sede de multinacionais? Normalmente justamente nos países mais ricos. E nos países em desenvolvimento ou de baixa renda estão os trabalhadores, tem os quem compram serviço, vamos pensar Netflix, por exemplo, é uma multinacional. Então, nos diversos países, mesmo nos países de menor renda, tem pessoas que estão comprando o serviço de Netflix, por exemplo. Então, quem compra o serviço, as vendas, os trabalhadores, se a gente pegar esses call centers de multinacionais, a maioria está na Índia, por exemplo. Então, os trabalhadores e outros ativos estão espalhados pelo mundo. E nada disso está sendo levado em consideração na fórmula. Está falando o quê? Que a maior parte da capacidade de tributação é de quem é país sede, então país rico. Essa é uma lei que vai beneficiar país rico, para poder tributar a multinacional. E aí eles falam, mas o que for um lucro excessivo, acima de não sei quanto, que vai pegar no máximo 100 empresas, vai poder tirar uma parte para ser distribuído entre onde ocorre a venda. Só que a venda, ela ocorre também em país rico. Então, mais uma vez, os países ricos vão poder tributar, e os pobres, os de menor renda, vão conseguir tributar um pouquinho. Mas o que era mais importante, que é tributar aonde tem muito trabalhador e onde tem outros tipos de ativos, isso não está sendo considerado na fórmula. Então, a gente tem uma proposta, o problema foi visto inclusive pelos países mais ricos, mas na hora de implantar a solução, isso é feito de uma forma em que beneficia mais os países ricos, os mais ricos da OCDE, o G7 ali, o G15, e não os demais. Então, como isso é um assunto que está muito no auge, acho que vale a pena conhecer, porque isso tem um impacto muito importante também na vida das mulheres, né? Se os governos dos países em desenvolvimento não conseguem ter acesso a essa tributação de grandes multinacionais, como ele vai ter recurso para poder investir em políticas públicas de proteção social, de cuidado, de combate à violência? Então, às vezes parece um debate tão longe da gente, mas afeta diretamente, né? Justamente o fato de não tributar lucro e dividendo no país faz com que o nosso imposto de renda seja progressivo só até um ponto. E aí, depois desse ponto, né, que é ali uma classe média, e aí, deixa de ser progressivo. Os mais ricos mesmos, que recebem através de dividendo, uma renda do capital e não uma renda do trabalho, aí o imposto de renda já não é mais progressivo, porque isso não é tributado. Só agradecer também a oportunidade de troca e de conversa e parabenizar pelos estudos também, né? Acho que o Brasil estava ficando um pouco para trás nessa temática, né, de economia e gênero, tributação e gênero, e agora deu uma alavancada, e isso é muito importante. Muito bom.